Recentemente, em mais um episódio de Crise na Gávea, a demissão de Tite às vésperas da semifinal da Copa do Brasil deixou o Flamengo em uma situação delicada. Sem técnico para tentar salvar a temporada, que assim como ano passado, parece estar caminhando para ficar em branco. Segundo a mídia, a demissão teria sido a combinação entre o mal-estar no vestiário, a eliminação na Libertadores e a moral do técnico com a torcida, que o queria fora do Flamengo. Nem deu tempo de especular e o novo treinador já foi anunciado. Felipe Luiz, que assumiu muito bem, levando o Flamengo à vitória contra o Corinthians na Copa do Brasil e contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Mas será que esse sucesso vai se manter ou tudo não passa de sorte de principiante? Será que Felipe Luiz está mesmo pronto para ser técnico do Flamengo ou até mesmo virar a chave taticamente para os treinadores brasileiros? Meu nome é João Oliveira. Se você é tão apaixonado por futebol quanto eu, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Tem vídeo novo toda semana. Agora me responde, você acha que o Felipe Luiz é um bom nome para assumir o Flamengo? Bora descobrir. Felipe Luiz brilhou no Flamengo de Jorge Jesus, mas ele já era uma estrela muito antes disso. Sua história como profissional começou no Figueirense, onde ele se firmou na lateral esquerda. No entanto, não demorou para que os olheiros europeus notassem seu talento, e aos 19 anos ele se juntou ao Real Madrid, mas sem espaço no time principal, ele foi enviado para o Deportivo La Coruña, que foi onde seu talento foi anunciado ao continente europeu. Transferido para o Atlético de Madrid, foi lá que Felipe Luiz viveu seu auge, como ele mesmo disse em um podcast, o Felipe Luiz Prime. Sob o comando de Diego Simeone, ele se tornou um dos melhores laterais do mundo em uma das defesas mais fortes que a Europa já viu. Simeone cansou de elogiar a inteligência tática e a dedicação do jogador, que fazia de tudo em campo, atacava quando era preciso, defendia quando necessário e liderava seus companheiros. Em 2014, ele foi um dos pilares na conquista do Campeonato Espanhol, quebrando a hegemonia entre Real Madrid e Barcelona, além de conquistar títulos europeus como 2 Liga Europa e também ter ajudado o Atlético a chegar em 2 finais de Liga dos Campeões, em 2014 e em 2016. Infelizmente, ambas terminaram em derrotas para o seu grande rival, o Real Madrid. Nesse meio tempo, Felipe Luiz ainda teve uma passagem rápida pelo Chelsea, conquistando a Premier League e a taça da Liga Inglesa. Nesse período, ele construiu a reputação de um jogador confiável, que aparecia nos momentos mais difíceis, assumindo a responsabilidade. Em uma equipe conhecida pela disciplina e por sua defesa, Felipe era o líder, quase como um segundo técnico em campo. O que poderia ser descrito como ponto baixo de sua carreira, além das derrotas para o Real Madrid, foi a Copa de 2018 pela seleção brasileira. Sem uma grande atuação, o sonho do Hexa acabou sendo adiado mais 4 anos após a derrota para a Bélgica. Mas Felipe Luiz acabou sendo uma peça importante na conquista da Copa América de 2019, título que ajudou a recolocar o Brasil no topo do continente naquele ano. No entanto, a história de Felipe Luiz não estaria completa sem falar do seu retorno triunfal ao futebol brasileiro. Em 2019, após mais de uma década brilhando na Europa, ele voltou ao Brasil e foi para o Flamengo. A chegada dele foi um divisor de águas para o time, que vivia um momento de reconstrução sob o comando de Jorge Jesus. Com sua experiência e liderança, ele ajudou o Flamengo a conquistar o Brasileirão e a Libertadores daquele ano, se consolidando como um dos melhores laterais da última geração do futebol brasileiro. Em 2020 e 2021, ele novamente foi uma peça-chave para a conquista do Brasileirão. Dentro de campo, era ele que organizava a defesa, comandava a saída de bola e orientava os mais jovens. Fora dele, Felipe Luiz era visto como referência, alguém que sabia o significado e o que era necessário para vencer, e o mais importante, como ajudar os companheiros a evoluírem tecnicamente. Isso acontece porque ele tinha uma visão de jogo diferenciada, já que nem sempre ele atuou como lateral. Seus primeiros passos como profissional foram como meia, o que acabou moldando seu estilo mais completo e inteligente quando foi deslocado para a lateral esquerda. Essa transição foi um divisor de águas e trouxe algo especial ao seu jogo, a capacidade de ler o campo com uma visão completa, algo que poucos laterais brasileiros
foram capazes de fazer. Mas foi sob o comando de Diego Simeone no Atlético de Madrid que Filipe Luís realmente atingiu outro nível. Com o Cholo no comando, ele aprimorou ainda mais seu senso de posicionamento e se transformou em um dos laterais mais completos do mundo. Simeone exigia muito dos seus jogadores e Filipe Luís evoluiu de um lateral que atacava o tempo todo para um jogador que sabia a hora exata de avançar sem comprometer a defesa. Ele não precisava atacar sempre, mas quando fazia, causava estragos no adversário. E no sistema tático sólido e estratégico do Atlético, onde cada jogador tinha um papel tático definido, Filipe Luís brilhou. E não pense que era só dentro de campo que ele mostrava essa inteligência acima da média. Filipe Luís sempre foi aquele jogador que fazia questão de se envolver profundamente nas preparações táticas dos times. Durante entrevistas, ele mesmo admitiu que adorava estudar o jogo, as estratégias e entender cada nuance do que era pedido em campo. Esse tipo de mentalidade colaborativa é raro em jogadores e foi algo que ajudou a moldar sua carreira na Europa, especialmente em ligas como a espanhola e a inglesa, onde o estilo de jogo é muito coletivo. Para ele, a vitória do time vinha sempre antes do brilho individual, e esse é um dos segredos que fez Filipe Luís se destacar tanto. Após encerrar sua carreira como jogador no Flamengo em 2023, Filipe Luís mergulhou nos estudos para se tornar treinador. E em menos de um ano já acumulava feitos impressionantes. Mas será que ele está à altura de assumir o time principal do Flamengo? O primeiro trabalho foi sob o comando do time sub-17 do Flamengo. Logo em seu primeiro campeonato, Filipe Luís conseguiu levar os garotos a conquistarem a Copa Rio da categoria de base, derrotando o Vasco nos pênaltis. Sua atuação foi extremamente celebrada pela diretoria do Flamengo, que então o promoveu ao sub-20. Sob o comando dos garotos mais velhos, Filipe Luís levou os meninos a conquistarem algo inimaginável, o Mundial de Clubes sub-20, vencendo o Olympiacos da Grécia no Maracanã lotado. E não se tratou de uma vitória qualquer. Nesse jogo ele demonstrou que além de ser um ex-jogador de alto nível, ele também tinha pulso firme para tomar decisões táticas difíceis, mas necessárias para o time. O resultado nós já sabemos, Flamengo campeão mundial. Mas é aí que vem um grande salto. Em setembro desse ano, Filipe Luís foi convocado pela diretoria flamenguista para o maior desafio de sua carreira como técnico até agora: substituir Tite no comando do time principal. O Flamengo, que vinha sendo visto como apático, incapaz de atacar e não se destacando nem mesmo por sua defesa, que devia ser o ponto forte do Tite, resolveu trocar de treinador, adiantando o planejamento para 2025 e colocando sob o colo de Filipe Luís a responsabilidade de garantir a vaga do time na Libertadores do ano que vem, ou até mesmo a conquista da Copa do Brasil. E é aqui que essa história levanta uma questão importante. Se nem mesmo Tite, que era visto como o melhor técnico brasileiro dos últimos anos, conseguiu levar o elenco do Flamengo ao sucesso, será que o problema não está nos técnicos brasileiros em geral? Já faz anos que vem países como Alemanha, Espanha e até mesmo a Argentina se destacarem por investirem pesado na formação de seus técnicos, criando gerações de treinadores que revolucionaram o futebol moderno. Enquanto isso, os brasileiros continuam a se sustentar sobre o talento individual de seus jogadores e chutão na área. Qual foi o último técnico brasileiro que fez sucesso na Europa? Me diz um. Tite esperou por meses uma oferta que nunca chegou. Filipão, mesmo após ganhar a Copa de 2002, teve uma passagem ridícula pelo Chelsea. Nem mesmo o Rogério Ceni, que passou mais de um ano estudando na Europa, foi capaz de mostrar algo de muito diferente do que já estávamos acostumados. Atualmente, o único brasileiro capaz de dizer que vem fazendo um bom trabalho é o Silvinho, que treina a seleção da Albânia, e vale lembrar que ele foi muito criticado no Corinthians e chutado do Brasil. O que Filipe Luís pode representar é uma mudança na forma como se pensa futebol. Depois de estudar por anos com os melhores treinadores europeus e atuar por lá, ele pode modernizar o futebol flamenguista, obrigando seus concorrentes a fazerem o mesmo, melhorando assim todo o futebol brasileiro. Se isso acontecer, vai expor a falta de estrutura e comprometimento com a formação de treinadores e com os clubes brasileiros. Mesmo em 2024, ainda há resistência para inovações táticas, abertura para novas ideias e até mesmo para a presença de psicólogos nos clubes.
O futebol brasileiro parou em 2002 e só agora, com esse jejum de títulos e relevância internacional, que a torcida e a mídia parecem ter percebido. Agora, o que nos resta é torcer por Felipe Luiz ser um sucesso como treinador, já que assim nosso futebol possa voltar a se modernizar e quem sabe um dia voltar ao topo do futebol mundial. Mas e você? Acha que ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo ou vai ser mais um técnico queimado pela diretoria? Me responde aqui nos comentários a sua opinião que eu quero ver. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Valeu galera, muito obrigado, até a próxima, fui!